Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, bom dia, Brasil, bom dia a você que nos assiste pela internet e bom dia a você que está nos assistindo nesse momento de sua casa, do seu trabalho ou de qualquer ponto do nosso estado. Está no ar Uma Luz, o seu programa Tribuno. E no primeiro bloco do programa de hoje nós pedimos licença mais uma vez para entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para poder apresentar o nosso programa e trazer aqui os temas tão importantes para a nossa sociedade. E no primeiro bloco do programa de hoje, nós estaremos falando a respeito da família mais uma vez, sendo que um tema bem específico dentro da família é o casal. A experiência de casais que vivem já um determinado tempo, como é que esses casais fazem, fizeram e estão fazendo para que eles possam se manter unidos, como é que eles caminharam nesse tempo, superando as dificuldades que muitas vezes os casais novos não conseguem superar. Então, com essa experiência, auxiliando assim outros casais que estão iniciando sua caminhada. Então, viver a dois é uma experiência, é uma arte. Nem todas as pessoas, todos os casais, depois que casam, conseguem superar as dificuldades. Mas tem muitos casais que estão conseguindo superar as dificuldades que surgem na vida a dois. E como é que esses casais conseguiram superar? Nós vamos ver isso no primeiro bloco do nosso programa, entrevistando dois casais. E no segundo bloco do programa, nós, mais uma vez, a Tribuna das Comunidades, agora lá no Parque São Pedro, nós ouviremos as reivindicações daquela comunidade. E agora vamos ao primeiro bloco do programa, que trata da família, falando do casal. E no seu programa Tribuno de hoje, o assunto é família. E nós vamos falar de um aspecto da família muito importante, que é a convivência do casal. E nós temos aqui o casal Maldi e Geraldo, que vem falar para nós da sua experiência de vida, dos anos de casado, da sua experiência, como eles fizeram para poder realmente superar a dificuldade e viver tanto tempo junto e principalmente tendo o amor sempre presente na relação dos dois. E aí, Geraldo, Maldi, bom dia, tudo bem? O que vocês fizeram para poder superar a dificuldade que a gente sabe que existe naturalmente no relacionamento? Foi preciso diálogo? Como é que aconteceu isso na caminhada de vocês? Nos momentos de crise, como é que vocês superaram isso? Nós atravessamos todas as fases, nós temos certeza que passamos por tudo que todos os casais passam. Mas houve um marco em nossa vida, houve um momento que nós atravessamos assim muito difícil no relacionamento, sem exatamente saber o que fazer. E nós tivemos uma oportunidade, tivemos um convite na igreja para fazer um curso, Casados para Sempre. Esse curso ele não é de uma igreja específica, ele é de um ministério, o Ministério Internacional de Casados. E nesse curso nós aprendemos quais são as orientações que Deus tem para o casamento. São coisas simples, fáceis de serem feitas, mas, por exemplo, precisamos realmente nos tratar com respeito, precisamos falar a verdade um para o outro, tem que haver diálogo no casal, não somente entre o esposo e a esposa, mas é um diálogo entre os filhos e os pais. Os filhos precisam ser criados não apenas com aquela ordem necessária dentro da família, mas como amigos, ou seja, plantando uma semente para os futuros filhos, adultos e amigos. Isso foi o que nós fizemos e continuamos praticando. Agora de tudo que nós podemos aprender ao longo de nossas vidas, existe algo que nós fazemos todos os dias, é pedir para que Deus nos dê força. E nós acreditamos realmente que Deus tem nos ajudado. Não é apenas o nosso braço, nem a nossa vontade que faz com que a nossa família esteja estruturada. Mas é realmente uma família cristã, porque Deus tem estado presente conosco, nos ajudando principalmente nos momentos de grande dificuldade. Em primeiro lugar, eu creio que a mulher ela vai funcionar como uma auxiliadora, né? Vai auxiliar o esposo no dia a dia, na educação dos filhos, na parte de alimentação também, vendo o que é melhor para sua família. E no meu caso, especificamente, eu sempre trabalhei. Sou professora e crio os filhos e sou estudante também, eu nunca parei de estudar. E então, nesse aspecto,
Eu creio que a mulher ela tem uma visão assim do todo dentro da casa, de cuidar de filho, levar para a escola, ensinar os deveres, ensinar a se comportar, a ser honesto. E então tudo isso é o papel que a mulher desempenha no seu dia a dia, né? Não só como esposa também, mas como mãe e auxiliando o esposo no dia a dia. Em relação a finanças, eu creio que a mulher ela deve, no meu caso, né, no nosso caso, como nós fizemos em relação aos que todos que não têm um equilíbrio financeiro passam por dificuldades. E no nosso caso também nós passamos, até mantermos um equilíbrio. E então, na nossa casa, o meu esposo, ele controla as finanças, porque eu sou um pouco descontrolada financeiramente. Então, quando ele passou a controlar as finanças e tomou o pé da situação, tudo melhorou em relação a finanças. Nós ouvimos aí Geraldo e Maldi e agora nós vamos ouvir aqui o Celso e a Elza, que também já tem assim uma longa caminhada, uma boa experiência de vida, um bom exemplo de família. Eu acredito que basicamente é a compreensão, é o diálogo e principalmente o amor. E no próximo mês estamos completando 37 anos, inteirando 37 anos de casados, e eu acho que são 37 anos bem vividos. Não tivemos muitas crises como a maioria dos casais tem, mas tivemos também algumas dificuldades. Graças a Deus estou conseguindo ter essa pessoa do meu lado. Quando eu casei, a Elza já tinha 2 filhas do primeiro matrimônio. Quando eu casei, a mais velha estava com 5 anos e a segunda estava com 3. E graças a Deus recebi as 2 de coração aberto como pai. E a nossa vida, assim, ela é pautada em cima de quê? De uma confiança, e com esse objetivo de que eu não quero outra mulher a não ser ela. Fala pra gente também uma coisa que a gente ouve muito se falar na sociedade, é que o ciúme é importante na vida 2, em alguns momentos. É verdade isso? Como é que vocês se conduziram com relação a isso? O Celso falou da confiança, né? Então, para existir confiança, não pode existir ciúme, não é isso? Ele passou muitos anos trabalhando na Sânio, passou 20 anos trabalhando na Sânio, né? E onde ele trabalhava realmente só tinha mulher. E essas mulheres que trabalhavam lá, tudo é amiga deles até hoje. E eu perguntava assim, como é que era o comportamento dele lá. Ela até dizia assim, aqui dentro só tem uma pessoa que eu ponho a mão no fogo, é o Celso. Porque ela conhecia quem era quem lá dentro, né? E a pessoa assim que transmitia, e até hoje transmite para mim confiança. É uma pessoa que nunca vi assim, nenhuma dificuldade, nenhuma coisa assim, nem deixou nenhuma brecha, nenhuma coisa negativa para mim realmente ter ciúme. Então, para mim sempre ele passou confiança. Então, para mim é uma pessoa assim íntegra, né? Uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito boa, uma pessoa realmente paizão, uma pessoa, um marido bom, me auxilia nos afazeres de casa. Então, acho que para mim é uma pessoa muito importante na minha vida. Então dentro dessa convivência, dentro dessa existência de 37 anos que nós estamos inteirando, eu acho que a convivência, o diálogo, a compreensão, ela tem que sempre existir dentro do casal, mesmo aqueles casais que não gostam de um diálogo, mas é importante ter um momento assim de reserva para pelo menos colocar algumas coisas nos seus devidos lugares, tanto quanto o comportamento de um para com o outro, quanto o comportamento da vida familiar. Então eu acho que é isso aí. O diálogo é a fonte principal, que nunca tem que ser esgotada. Ela tem que sempre ter que ser conversado, trocas de ideia, compartilhamento. Eu acho que o casal, o que é o casal? Ele é compartilhar. Então tudo que um precisa tem que ser compartilhado com o outro.
As necessidades de um têm que ser compartilhadas com o outro, porque senão não tem sentido de estarem casados, porque casado é estarem juntos, é unido. Então, para que exista a união permanente, a união, vamos dizer assim, que essa união perdure, então tem que ser feita, plantada em cima de muito amor, em cima de muita renúncia, em cima de muita compreensão e diálogo, principalmente. É isso aí. Então, viver a dois é uma arte que exige, assim, uma certa disposição, uma certa renúncia das pessoas com relação aos sentimentos, com relação àquilo que pretendem na vida. Confiança é uma coisa muito importante na vida a dois, também para que possa haver uma vida a dois dentro da harmonia, precisa haver a fidelidade, é preciso haver o diálogo, é preciso haver principalmente o amor, aquela chama que não deve apagar nunca. E agora nós vamos ao nosso comercial e voltamos daqui a pouco. Agora em Manaus, a tecnologia que conquistou o mundo. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. Seu projeto reproduzido com qualidade e precisão. Menor preço, controle de custo, operação simples, dispensa equipamentos e transportes pesados. O sistema é um esqueleto metálico, revestido externa e internamente com elementos industrializados de alta qualidade. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. 3658-1558. E voltando mais uma vez ao nosso programa Tribuno, nós estamos aqui nesse lugar muito bonito, a Praça do Aeroplano. Aqui nós temos também a Praça Jefferson Pérez, em homenagem a uma pessoa, um pequeno homem em termos de estatura, mas grandioso em termos de dignidade, em termos de trabalho que fez enquanto esteve em vida. É um exemplo que deve ser seguido por todos os políticos. Hoje é muito raro nós encontrarmos um político da dignidade e da envergadura do nosso saudoso e querido senador Jefferson Pérez. E agora nós vamos então ao segundo bloco do programa, a Tribuna das Comunidades, entrevistando a comunidade São Pedro. E já estamos aqui na comunidade São Pedro, na Rua da Paz, juntamente com os membros da diretoria da associação que luta pela melhoria das condições de vida dessa comunidade. Aqui nós temos aqui o Ronaldinho, que é o presidente da comunidade. Não é o Ronaldinho Gaúcho, aquele do Atlético Mineiro não, mas é um que marca muito gol aqui na comunidade. Ronaldinho, fala para nós aqui a respeito da situação dessa comunidade. Quais são as reivindicações que você tem que fazer no momento? O que você quer, digamos, divulgar do trabalho que vem sendo feito pela associação para nossos ouvintes aqui? Arminio, o Parque São Pedro hoje é um dos bairros priorizado aqui da Zona Oeste pelo poder público e precisamos fazer mais. Nós estamos aqui com a situação aí das ruas todas esburacadas, são mais de 40 ruas que estão na situação como a Rua da Paz. Eu acredito que a Rua da Paz é a menos que está com buraco hoje aqui no Parque São Pedro, mas já estivemos em contato aí com a Secretaria de Infraestrutura, com o secretário Issa, que está nos atendendo em tempo recorde
Nós demos entrada no ofício dia 17 de janeiro e a equipe de obra já se encontra em nosso bairro há uma semana. E já trabalharam em 3 ruas, mas são 40 e poucas ruas que estão na situação, como vocês estão vendo aí. Aqui a Rua da Paz, temos a Rua São Tomé, a São Marcos, a Parintins, Jardim Primavera, são muitas ruas. E o poder público está nos atendendo, sempre fomos bem recebidos na secretaria, estamos aí interligado aí com a Secretaria de Obra e queremos que o poder público atenda com mais carinho essa comunidade do Parque São Pedro. E com relação, vocês estavam falando pra gente que a Rua da Paz, ela é da paz até as 10 horas da noite. Depois das 10, parece que fica perigosa, nem o SAMU vem aqui atender a emergência, é verdade isso? Isso, por conta dos buracos, né, que ficam intransitáveis ruas para resolver a questão da segurança pública. Temos aí o programa Ronda no Bairro, que amenizou mais a situação da violência e a situação também da coleta do lixo, né? O carro do lixo não estão coletando o lixo 100% por conta dessa situação que se encontra as ruas esburacadas. É isso aí, e nós vamos agora também aqui desse lugar, ainda também uma visão inclusive muito bonita. Nós iremos para outros pontos aqui da comunidade, como tem um piscinão e tem a situação da usina de asfalto. E esse é um dos problemas sérios aqui dentro da comunidade, é a poluição causada pela usina de asfalto. E nós vamos conversar com moradores que estão sendo atingidos diretamente na sua saúde. E realmente é uma coisa grave que o poder público precisa intervir e encontrar uma solução que realmente resolva este problema que a comunidade está enfrentando. E nós estamos aqui com a dona Tatiane, que é uma das moradoras aqui do Parque São Pedro, da Rua da Paz, e que está diretamente atingida aí pela essa situação da poluição causada pela usina de asfalto. Dona Tatiane, fale para nós aqui qual é a situação que a senhora está sentindo, quais os problemas, a dificuldade que a senhora vem enfrentando e a falta de assistência da própria usina com relação a essa situação. A senhora recebe algum tipo de assistência dessa empresa? Não recebo não, porque eu não estou sabendo de nada ainda. Aí essa secura na minha garganta. Toda vez que parece ligo lá, o trabalho deles lá. A poluição, a fumaça? Quando eles ligam lá e começa a me irritar. O que a senhora sente quando ligam lá a fumaça? O que a senhora sente? Secura. Falta de ar. Aí. É isso aí, a dona Tatiane está com dificuldade, inclusive até para falar, por conta do cansaço que ela sente. E como ela disse, né, toda vez que a usina de asfalto entra em atividade, aquela fumaça expelida lá da produção do asfalto, ela causa um problema diretamente na saúde dela. Ela se sente com a secura na garganta, uma falta de ar, um cansaço muito intenso, ela não aguenta nem ficar muito tempo em pé. Você vê que nós estamos conversando com ela aqui no quarto dela, inclusive sentados, para que ela tenha condições de poder realmente falar. Qual é o problema que tem causado na sua vida a poluição da usina? Tem falta de ar, quando começa a soltar lá, queimar, dá falta de ar, começa a doer meu peito, minha costa, aí eu começo a tossir, espirrar até botar sangue. Aí, chega a botar sangue? Chega. Aí eu passo o dia todo deitada, eu não consigo. Cansaço? Cansa mesmo. Só para o senhor ter uma ideia, quando começa a soltar, se eu for passar um pano no local onde já foi limpo, fica tudo preto. Preto mesmo. Agora imagina o pulmão, como é que não fica. Não é só eu tô desse jeito. Avalie o pessoal daqui. Tem mais pessoas doentes? Deve ter, sim. Quando eu fui numa reunião no colégio, uma senhora pegou e falou que o filho dela estava com uma doença no pulmão, ele não sabia o que era. O filho? É isso. Aí eu peguei e falei para ela do meu sintoma, ela disse, olha, é quase igual mesmo. E agora com o Davi, é o secretário da Associação dos Moradores aqui do Parque São Pedro, que quer falar também a respeito da situação dessa rua aqui, da falta de urbanização
e outras necessidades básicas que eles estão tendo e que não estão sendo atendidos. Davi, fale aqui para o nosso público e para as autoridades. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso bairro, é muito importante, né? Seu trabalho é muito significativo. Queremos falar sobre essa rua chamada Santa Bárbara. Não tem pavimentação, pode observar, está sem asfalto, não tem iluminação pública, entendeu? Nós temos aqui ao lado, a gente pode até mostrar, pedimos que o poder público possa construir um hip-rap, pessoas estão morando do outro lado, entendeu? Não tem iluminação, não tem água, não tem esgoto e no final desta rua, ela pode fazer ligação com a rua Valparaíso, entendeu? Está interditada, está uma situação complicada. Pedimos aí ao poder público que olhe para a gente com carinho, né? Com amor e use o recurso público que existe para fazer essa obra que tem na cidade. Nós temos muitas pessoas que moram aqui, tem congregações, entendeu? Diversas congregações e precisamos aí desse trabalho o mais rápido possível para atender essas pessoas que moram aqui nessa localidade. Davi, fale uma coisa, você falou do hip-rap que está sendo preciso ser construído aqui. E quando chove aqui, como é que fica a situação dos moradores aqui dessa área aqui? Olha, se fosse possível um dia de chuva, muito bom essa colocação que você fez, nós vimos aqui para mostrar como que fica, isso aqui transborda. Muitas pessoas colocaram o esgoto diretamente para esse hip-rap, daí você sabe, é lixo. Mais acima tem onde finaliza 2 bueiros, eles transbordam e uma boa parte da rua bem ali, o bueiro estourou no meio da rua, entendeu? É uma necessidade muito grande, o mais rápido possível fazer esse hip-rap, porque essa água que sai vai cair diretamente no nosso querido piscinão e o piscinão está sendo poluído porque não existe um tratamento adequado do esgoto e do hip-rap aqui nessa rua da Santa Bárbara, Parque São Pedro. É isso aí inclusive é uma fonte de causar doença para as pessoas, né? Porque quando transborda, todo tipo de sujeira sobe para as ruas e muitas vezes chega até nas calçadas. E as crianças, os jovens, os adultos são obrigados a caminhar aqui nessa rua, inclusive já que não tem nenhuma estrutura, nenhuma urbanização. Precisa de uma infraestrutura, precisa realmente da parte de drenagem para poder eles terem mais dignidade na sua moradia. É isso aí, nós ouvimos então a comunidade e agora nós vamos a mais um comercial, nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouco, aguarde aí. Agora em Manaus, a tecnologia que conquistou o mundo. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. Seu projeto reproduzido com qualidade e precisão. Menor preço, controle de custo, operação simples, dispensa equipamentos e transportes pesados. O sistema é um esqueleto metálico, revestido externa e internamente com elementos industrializados de alta qualidade. Steel Frame, inovação em aço para construção civil. 3658-1558. Esse lugar que você está vendo aí é o piscinão do Parque São Pedro. Um lugar belíssimo, maravilhoso. É um lugar que também tem muitos problemas, mas que os problemas geram oportunidades e soluções. E a Prefeitura de Manaus ela pode fazer um trabalho belíssimo aqui nessa área. Nós estamos aqui com o Raimundo Filho. Raimundo Filho é o vice-presidente da Associação dos Moradores do Parque São Pedro e que nesta oportunidade ele vem falar a respeito desse trabalho aqui do piscinão. Quais são as reivindicações que a comunidade tem com relação à Prefeitura para que esse piscinão aqui seja melhor tratado e passe a ser um lugar de lazer para a comunidade?
É difícil falar do bairro Parque São Pedro sem falar do Piscinão, porque virou uma referência aqui no bairro, né? Na verdade, antes mesmo de se falar, de existir Parque São Pedro, como comunidade, como bairro, já existia Piscinão. E anteriormente, essa lagoa tinha uma água límpida, né? Cristalina, inclusive as pessoas tomavam banho e tudo mais. Depois foi se poluindo ao longo dos tempos. Hoje, a nossa lagoa está poluída e uma das frentes da nossa luta enquanto associação de moradores aqui no nosso bairro é pela revitalização desse piscinão. Porque nós sabemos que uma vez que o piscinão seja revitalizado e tenha um projeto voltado para cá, nós vamos ter, sem dúvida, oportunidades geradas, como você falou. E desde que nós assumimos a associação, no início do ano passado, nós tivemos várias conquistas, como por exemplo, tapa-buraco que veio, que ainda falta ser concluída, a questão da creche que já foi falado, a questão do anexo do Nestor, limpeza do bairro. E agora nós estamos lutando pelo projeto do piscinão, porque nós entendemos que isso aqui vai trazer melhorias para o nosso bairro. E agora, nesse mesmo momento, nós estamos vendo ali as crianças, inclusive, utilizando o piscinão para tomar banho, mas é uma lagoa que está poluída. A gente vê muito lixo aqui, de acordo com informação do morador, onde tem aquela placa lá adiante ali, é onde desemboca o esgoto, sem nenhum tratamento. A prefeitura não faz nenhum tratamento da água que vem para ir para essa lagoa, não é isso? Exatamente. Na verdade, as crianças que estão tomando banho aí, nós sabemos que esta água está poluída, mas o nosso sonho era que viesse ser revitalizado. Agora, o que acontece? Muitos moradores aqui do entorno, na maioria dos esgotos, desemboca aqui na lagoa do piscinão. E o que acontece? Isso faz com que seja poluído. Nós já mostramos esta situação, inclusive para o secretário de infraestrutura, o vice-prefeito Issa Abraão já esteve aqui, e gostaria de aproveitar para fazer o apelo, né? Que olhe com carinho, com atenção para este local, que olhe com atenção para o piscinão do Parque São Pedro, para que venha ser de fato efetivado um projeto aqui de revitalização, para que seja até um cartão postal para toda essa região do Tarumã, porque é um local bonito e conhecido por todos, que uma vez que o projeto pudesse ser implantado aqui, quem sabe tornasse aqui um parque nos entornos e tudo mais, o complexo esportivo melhorado, tantas coisas poderiam ser colocadas aqui. Então nós fazemos o apelo aí ao poder público, que olhem com carinho e atenção, né? Já foi proibido a pesca aqui no piscinão, já foi proibido jogar lixo, mas não tem jeito, que enquanto não for feito um projeto voltado para cá... E Raimundo, também a gente ouve falar que ainda tem assim, vida essa lagoa. É verdade que ainda tem vida? Como é que é isso aí? Sim, com certeza, tem sim, doutor. Aqui na lagoa tem muitos quelônios ainda. Quando o sol está quente, a gente pode ver tracajá, que afloram aí. A gente pode ver vários peixes, matrinchã, enfim. Quando você joga pão, você vê os peixes comendo pão. Então ainda tem pássaros também, você sempre vê garça voando aqui, socós, enfim. Então ainda tem vida, ainda não está morta. E aqui fica o nosso apelo para o prefeito Arthur Neto, que pudesse vir aqui salvar, de fato, a nossa lagoa do Parque São Pedro. Porque ainda há tempo, ainda dá. E nós não queremos perder esse local que poderia e pode ser algo tão bonito para a população aqui e até um ponto turístico também. Então, prefeito, fica o nosso apelo aqui, como comunitário, enquanto associação de moradores. Estamos aqui solicitando que você possa olhar com carinho e atenção para a nossa lagoa e salvar esse espaço bonito que nós temos aqui, que está poluído. É isso aí, o prefeito Arthur Neto, que está assim com uma proposta muito positiva de fazer de Manaus uma cidade melhor, construir lugares bons para a população poder realmente ter o seu lazer, o seu sossego. Olha, esse lugar aqui é um lugar maravilhoso. Eu já viajei em muitas cidades no Brasil e já vi muitos lugares como esses transformados em parques, onde as famílias podem passear e se divertir, o lazer da comunidade. Prefeito, dificuldade, problema, gera oportunidade. Então aqui o senhor tem uma oportunidade de ouro de transformar um lugar poluído num lugar maravilhoso, inclusive aproveitar que a Copa do Mundo vem acontecer em Manaus no ano que vem. Isso aqui pode ser um ponto turístico, como bem falou o Raimundo. Oportunidade, o senhor tem a solução, o povo está querendo. Apoie e faça, que o senhor terá o apoio da comunidade também. Olha, muito especial essa matéria aí. Você que nos assiste, você que é o governante da cidade ou desse estado, olhar ali pelaquela situação daquelas pessoas que estão adoecendo em razão
da poluição causada pela usina de asfalto. E você que é o empresário da usina de asfalto, você pode tomar as medidas necessárias buscando realmente modernizar a sua usina de maneira que evite que a poluição prejudique a saúde das pessoas que moram no entorno daquela comunidade. E também aí nós vimos aí aquela lagoa especial, Lagoa São Pedro, que pode se transformar numa grande área de lazer, num parque que beneficie toda aquela comunidade. Prefeito Arthur Neto, que tem um projeto belíssimo para a cidade, está aí uma grande oportunidade de construir um belo lugar, que é o Parque São Pedro, lá na Lagoa São Pedro. E nós estamos aí então finalizando mais uma vez o nosso programa, agradecendo mais uma vez, em primeiro lugar, a Deus por tudo que nós temos recebido, agradecendo aos nossos telespectadores, aqueles que nos mandam mensagem, aqueles que têm se acessado a internet, assistido também o nosso programa pela internet. Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe esse feedback da sociedade nos retornando, que estão gostando do programa, que estão vendo a evolução cada vez melhor do programa Tribuno. E nós também agradecemos aos nossos patrocinadores, pessoas especiais. E nós estamos indo mais uma vez, finalizando nesse nosso programa, o programa Tribuno. Nossa tribo, nossa gente, com ordem e progresso. Até o próximo.